Olá pessoal, tudo bem? E vamos falar hoje sobre a NR01, a norma regulamentadora que foi estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né? Ela trata aí sobre as disposições gerais e a obrigação do empregador. Então vamos apresentar para você essa norma regulamentadora para que você conheça todo o conteúdo desta importante norma. Bom, as disposições gerais, ela fala o seguinte, que a observância das normas regulamentadoras, ela é obrigatória pelas empresas públicas e privadas. Tem muita gente que acha que os órgãos públicos não precisam, por exemplo, ter a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tem alguns órgãos públicos que acham que não precisam seguir as normas de equipamentos de proteção individual e por aí afora. Então, nós verificamos aqui pela NR01 que isso é mentiroso. Tanto as empresas públicas quanto as empresas privadas precisam seguir. A Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho é o órgão competente para a fiscalização, né? Nós temos aí também a Delegacia Regional do Trabalho, que aí essa Delegacia Regional ela cuida de um determinado espaço, de uma determinada região, e ela tem autonomia para embargar obras, interditar estabelecimentos, notificar empresas, pessoal. E o empregador, ele admite e assalaria a prestação pessoal dos serviços, né? Menciona ainda os conceitos de empresa, de estabelecimento, o que é setor de serviço, o que é empregado, né? Esses conceitos você pode fazer a leitura, nós disponibilizamos no nosso material didático toda a norma regulamentadora na íntegra para que você possa fazer a leitura desses conceitos, né? São conceitos um tanto óbvios, né? Mas de repente se você trabalha aí, é um técnico em segurança do trabalho ou desenvolve as suas atividades dentro de um condomínio como membro da CIPA, é importante que você saiba um pouco mais pormenorizado cada um dos conceitos. E nós disponibilizamos no nosso material didático. Nós temos aí o grupo de empresas que a principal é solidariamente responsável, ou seja, se nós tivermos alguma fiscalização pelos órgãos de segurança do trabalho, né, pensando aqui na Delegacia Regional do Trabalho, como nós mencionamos, a empresa principal responde solidariamente pelas faltas cometidas das suas filiais, tá bom? Então nós temos aqui destacadas as obrigações do empregador. Então nós temos que a obrigação do empregador, previsto na norma regulamentadora, elaborar ordens de serviço, comunicados, cartazes ou meios eletrônicos para a ciência dos empregados sobre o quê? Sobre segurança e saúde no trabalho. O local que você trabalha faz isso? Né? O empregador também tem a obrigação de informar os riscos profissionais que possam advir de onde? Do local de trabalho. Lembrando que estamos falando de uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Nós estamos falando sobre segurança do trabalho e saúde do trabalhador. Então, as obrigações do trabalhador para evitar que ele tenha algum problema, deixe o trabalho, né, para garantir que o local que ele desenvolve as suas atividades seja de qualidade, o que ele precisa fazer? Comunicar os riscos, isso precisa estar bem claro, de qualquer forma, viu pessoal? Isso pode ser feito através de meios eletrônicos, através de palestras, né? Nós temos muitas vezes, uma vez por ano, aquela semana de prevenção de acidentes de trabalho, então isso pode ser feito, mas isso deve estar com mais constância ao longo do ano, alguns comunicados demonstrando quais os riscos que envolvem as atividades daqueles trabalhadores, para que eles tenham verdadeiramente ciência do que eles precisam fazer, como fazer, para não se afastar do trabalho. É um prejuízo para a empresa e um grande prejuízo para o trabalhador, tá bom? O empregador precisa demonstrar os meios para prevenir e limitar os riscos.
as medidas adotadas pela empresa para prevenir e limitar os riscos. Vejam, a empresa precisa comprovar, no caso de uma fiscalização, né, de uma eventual fiscalização, comprovar que ela realmente adotou todas essas outras medidas que nós mencionamos, né? Divulgar os resultados de exames médicos submetidos e avaliações ambientais, caso a empresa seja submetida, né? Então, se a empresa for submetida a algum tipo de avaliação ambiental, esse resultado precisa ser divulgado. Definir o quê? Os procedimentos em casos de acidente de trabalho. Isso nós podemos aplicar tanto em empresas como até mesmo em condomínios. Nós precisamos ter dentro das empresas, dentro dos condomínios, pessoas responsáveis pela condução, pessoas que saibam o que estão fazendo diante de um acidente de trabalho. Por isso que quando nós observamos a norma regulamentadora que trata sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela fala que uma das disciplinas que essas pessoas precisam ter é o quê? Primeiros socorros, justamente para que ela saiba o que fazer diante de um acidente de trabalho. Lembrando que nós, pensando numa empresa, nós temos a comissão, temos brigadistas, né? Temos as pessoas capacitadas para isso, que precisam constantemente buscar novos conhecimentos. Nós temos, inclusive, cursos de noções de primeiros socorros. Só que aqueles locais que não têm a comissão interna, por uma questão da quantidade de funcionários ser menor, uma pessoa precisa ser capacitada em noções de primeiros socorros e noções de combate a incêndio, pessoal. Essa pessoa precisa estar capacitada dentro do local de trabalho. Se nós tivermos poucas pessoas ali trabalhando, 3, 4 pessoas, uma dessas pessoas precisa ter a capacitação técnica para, caso haja um incêndio de pequena proporção, ela saiba usar o extintor. Se o extintor para aquela instalação elétrica não pode ser o de água, por exemplo, né? Qual é a utilização do extintor de gás carbônico, de água, de espuma e por aí afora. Se houver um acidente de trabalho, essa pessoa do ambiente que nós estamos falando com poucos funcionários, ter condições técnicas de pelo menos liberar as vias aéreas das pessoas, de repente não mexer na pessoa, acionar o socorro, são coisas básicas, né? Coisas básicas, diante de um engasgamento, saber o que fazer, né? Até a chegada do socorro, principalmente em grandes centros, muitas vezes isso pode demorar e, sem dúvida, a ação desse profissional bem capacitado, né? Independente se há uma grande quantidade de funcionários ou poucos funcionários, a lei, de uma maneira muito inteligente, fez a previsão que há necessidade de ter esse profissional capacitado para esses casos eventuais. Tá bom? É obrigação do empregador também permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização. Né? Para quê? Que quando se fala em segurança e saúde do trabalhador, o trabalhador, obviamente, ele é diretamente envolvido. Se ele é diretamente envolvido, então, sem dúvida nenhuma, ele é uma parte muito interessada no resultado. Até porque, por vezes, os fiscais que são ligados à Delegacia Regional do Trabalho precisam de informações de duas fontes, para que ele chegue a uma conclusão, né? Verdadeira, fidedigna. A fonte empregador, o que o empregador falou a respeito de determinado caso, e o que aquele colaborador, aquele funcionário fala de determinado caso. Principalmente daquele funcionário que exerce a função naquele ponto que está sendo fiscalizado pelo delegado regional do trabalho ou por seus fiscais. Tudo bem? Isso é muito importante. Bom, nós temos aqui ainda como obrigações do empregado, né? A norma regulamentadora fala isso, que é o quê? O empregado, só vamos deixar claro que nós estávamos falando sobre a obrigação do empregador e agora nós falaremos sobre as obrigações do empregado, tá bom?
Então, as obrigações do empregado, eles têm que cumprir as normas reguladoras, né, e as ordens expedidas pelo empregador. Ou seja, se o empregador, voltando aqui, expediu uma ordem de serviço, uma comunicação, colocou um cartaz, enviou um e-mail para que e comprove que você teve ciência sobre alguma determinação, né, sobre a obrigatoriedade de utilização de equipamentos de proteção individual, por exemplo, e você não utilizou, aí você, empregado, está contrariando a norma regulamentadora, que é o que está dizendo aqui a nossa norma. Ó, usar o EPI fornecido pelo empregador é uma obrigação do empregado, e isso nós notamos que por vezes na construção civil há uma certa resistência, há uma certa tentativa de burlar em trabalhos que exigem muitas vezes, tem ruídos também, por vezes, infelizmente, as pessoas não utilizam o equipamento de proteção individual, né? As pessoas que trabalham com limpeza muitas vezes também não utilizam lá as luvas, o empregador fornece o equipamento, fornece aquela máscara descartável, fornece todos os equipamentos que são necessários, o avental por vezes, a bota, e o empregado não utiliza. Saiba você que você está se expondo a um risco que, caso ocorra alguma eventualidade e o empregador comprove que ele fez tudo o que ele tinha para fazer conforme estabelecido pela norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, você ficará desamparado perante a lei. Tudo bem? Então é muito importante que você cumpra as normas. Bom, submeter-se, né, o empregado precisa, é obrigatório ele submeter aos exames previstos nas normas regulamentadoras. Então, aqueles exames admissionais, demissionais, para garantir que você realmente tem aquela saúde para trabalhar ou tem aquela doença que o impede de trabalhar. Isso é uma obrigação do empregado cumprir, né, esses exames aí, submeter-se a esses exames. E claro, o empregado precisa colaborar com a empresa no cumprimento das normas e no descumprimento, o empregador pode considerar isso como um ato faltoso e pode aplicar as penalidades impostas, né? Que aí, perante a CLT, pensando em algumas instituições privadas e públicas, afinal de contas nós temos muitas instituições públicas hoje que estabelecem que os seus servidores serão regidos pela CLT, nós temos lá algumas punições que a gente já sabe, né? Que é a advertência, a suspensão, né? A suspensão, e nós temos também a demissão, tá bom? E pensando nos servidores públicos, que são os estatutários, também aí pensando em órgão municipal, estadual e federal, existem em todas as esferas os procedimentos administrativos que podem ser aplicados, né, da sua maneira mais branda, como uma advertência, até a maneira mais severa, que seria a exoneração desse servidor, mas isso seria uma medida muito drástica, existe a dosimetria da pena diante da falta cometida pelo colaborador, tá bom? Então essa norma regulamentadora é muito importante porque a gente aqui aprende quais são as obrigações do empregador, quais são as obrigações do empregado, tá bom? Essa é a primeira norma aí que fica para você. Leia o material didático que disponibilizamos para você lá na nossa plataforma. Um grande abraço e até mais.